O governo do PT faliu economicamente e você está vendo aí o resultado. Dólar disparando, a bolsa despencando, investidor estrangeiro indo embora do Brasil. Mas a pergunta que fica é: dá para resolver? O Lula consegue resolver o problema que ele mesmo criou? E a resposta é: sim, dá para resolver. Só que o caminho certo é doloroso. Então, para você responder essa própria pergunta, eu vou mostrar para você que qual é o caminho certo e qual é o caminho errado, ponto a ponto. E você vai vendo aí, esse aqui acho que o Lula tomaria, esse aqui acho que não. E no final você mesmo vai fazer uma análise se ele vai resolver ou não. E eu vou dar o meu veredito, tá? Primeira coisa, qual é o nosso problema aqui? O problema que a gente tem no Brasil é muito claro. A gente desarranjou as contas. O governo Lula, quando entrou, acabou com o teto de gastos e começou aquela PEC da transição, que foi a PEC do estouro, ele basicamente começou a subir muito os gastos do governo. Porque ele acreditava também que ia aumentar a receita aumentando o teu imposto, o quanto tu paga de imposto. A questão é que no Brasil não dá mais para aumentar imposto. Quando você aumenta o imposto aqui no Brasil, você até arrecada menos, porque empresas quebram, porque as pessoas não aguentam mais pagar, porque o cara prefere ir para a informalidade. Em vez de ele abrir uma lojinha para vender sanduíche natural, ele vai vender sanduíche natural lá na praia. Então, o nosso caminho está dado. A gente não consegue aumentar a receita e os gastos não param de subir. Tá? Então vamos lá. Vamos agora entrar aqui em alguns tópicos. Primeiro tópico, redução dos gastos do governo. Tá? Esse é o caminho certo. O governo tem que reduzir seus gastos. Isso significa dizer, por exemplo, que o governo vai ter que começar a segurar aumento de salário para servidor público. Por quê? Esses caras ganham muito acima da média do mercado, né? E o governo não pode aumentar esse negócio. Por quê? Não dá para demitir funcionário público aqui no Brasil. Se você não pode demitir, você tem que segurar o salário da galera, não pode dar aumento. E o governo já está dando aumento aí. Então, esse corte de gastos aqui envolve também você reduzir emenda parlamentar. Você acha que o governo vai fazer isso? Você tem que cortar lá o auxílio paletó, você tem que cortar todos aqueles penduricalhos que a gente está vendo aí, que o judiciário, que o executivo, todo mundo fica tentando aumentar o próprio salário. A quantidade de ministério que a gente tem hoje é um absurdo. Né? Será que o governo Lula vai parar e vai começar a cortar essas coisas? O custo político é enorme. Né? E o resultado desses cortes demoram a aparecer. Então a questão aqui é: você acha que o Lula vai cortar gasto ou não vai cortar gasto? Segunda coisa, se você tem muito gasto, pouca receita, né, você está num problema grave aqui, o Brasil é como você. Você às vezes está enrolado em dívida, o que você faz? Porra, tu tem aquela casa de praia que você não usa mais. Você tem aqueles 2 carros na garagem, fala, pô, vou vender um carro, a casa de praia eu vou vender também. Eu reduzo o meu custo e também pego o dinheiro disso e de repente abato da minha dívida. Então, tendo uma dívida menor, a parcela vai ser menor e tudo mais. A gente tem a nossa casa de praia, o nosso carro na garagem. São justamente as estatais. No governo do Bolsonaro ali com o Paulo Guedes, o que foi feito com a Petrobras? Vamos focar na exploração e produção. Então a Petrobras começou a vender refinaria, vendeu a BR, começou a fazer um desinvestimento e essas vendas entravam para o governo. Por isso que boa parte do resultado positivo do governo Bolsonaro vinha das privatizações. Privatizou a Eletrobras, concedeu, as concessões são muito importantes, concede rodovia, concede ferrovia, privatiza empresas de saneamento básico. Né? Tem muita coisa a ser feita aqui no Brasil. Olha o que foi feito nos aeroportos, pessoal. Você fez a concessão dos aeroportos, o governo gastava uma fortuna, aquele negócio era horrível. O cara simplesmente parou de ter aquele custo e hoje tem investimento. Né? Tem a ENA, a Fraport, tem Zurich, tem várias empresas que vieram para o Brasil investir na infraestrutura aeroportuária. Portos, né? E você acha que o governo Lula vai privatizar empresas, vai aumentar as concessões ou o inverso, vai querer construir empresa para competir com o Elon Musk? Também tem que pensar. Outro ponto, austeridade monetária. O Brasil tem que tomar muito cuidado com a inflação. Se você gasta mais do que arrecada, se você não controla esses gastos, há uma pressão inflacionária. Né? Ou seja, a inflação começa a subir. E o governo deveria fazer o quê? Se aproximar do Banco Central, mostrar que tem confiança no Banco Central e juntos passarem o recado que eles vão fazer tudo o que tiver que ser feito para controlar a inflação. E o que a gente está vendo aqui? O Lula, vendo que a vaca foi pro brejo, já começa a falar, não, a culpa é do Roberto Campos Neto, que não baixa os juros e não sei o quê. Ele começa a criar esse embate entre o Campos Neto e ele, entre o Banco Central e o Poder Executivo. Isso mina a confiança das pessoas. Porque as pessoas falam, pô, o Lula agora vai indicar um cara, vai botar o maluco lá. E hoje, inclusive, isso é uma notícia que deixou o dólar quase a 5,50. Que é justamente, não, talvez ele bote o Mercadante ou talvez ele bote o Manteiga.
Isso é claramente um sinal que a gente vai abandonar a austeridade monetária e a inflação vai lá para cima, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Argentina, como aconteceu na Turquia. Então, vocês acham que o Lula vai se aproximar mais do Banco Central e vai ser um cara mais austero? Ou ele vai continuar achando que ele pode baixar os juros na canetada que vai resolver as coisas? Pensa aí. Outra coisa, o Brasil não tem dinheiro, né? Parece aquele meme. Acabou o dinheiro, né? E aí vem a pergunta: se o governo não tem dinheiro, como é que ele vai fazer investimento? Porque aqui no Brasil o governo adora investir. Não, a gente vai fazer isso, vai fazer ponte, vai fazer. Adora falar que vai investir tudo. Até em internet de satélite ele está dizendo que vai investir. Só que a gente não tem dinheiro para fazer isso. A gente não tem dinheiro nem para pagar as contas básicas, né, aqui no Brasil. É por isso que a gente está com um problema. Então o que o governo deveria fazer? É que o mercado chama de crowding out, ou basicamente, né? A gente tem que chamar os investidores privados. Isso o Bolsonaro fez muito bem, por exemplo, no marco do saneamento, quando foi aprovado. Porque assim, o Brasil tem um grande problema de saneamento básico. Só que para você resolver esse problema, tem que ter muito, mas muito, mas muito, muito dinheiro e muito tempo. E muita eficiência e muita organização. É tudo que o governo brasileiro não tem. Então, quando passou o marco do saneamento, por exemplo, várias empresas privadas começaram a investir nesse setor. E aí, investir significa contratar muitas obras, contratar pessoas, atender a população. A gente teve o marco das ferrovias também no governo do Bolsonaro, que foi muito positivo. Destravou um monte de ferrovia que precisava ser feita. Então, a pergunta que eu faço para você é: esse governo do Lula, você acha que ele, chamando investidor de vagabundo, ele achando que grandes empresas têm que tomar mais imposto na cabeça, mudando a regra do jogo, no caso do PIS e COFINS, no caso das comprinhas da Shein e tudo mais? Então percebe? Percebe que no final do dia, o governo Lula ele não tem comprometimento com o investimento. Outra coisa, redução do custo Brasil. O que é o custo Brasil? O custo Brasil é justamente todos esses custos embutidos para se produzir alguma coisa aqui no Brasil. Por que uma blusinha da China? O cara produz na China, bota num container, um container no barco, o barco atravessa o mundo inteiro, chega no porto, desembaraça, o cara pega no porto, entrega na tua casa mais barato do que a menina que, pô, mora na Rocinha e produz uma camisa e vende na loja embaixo ali, perto da tua casa. Porque a gente tem impostos altíssimos, porque a gente tem uma dificuldade burocrática enorme em montar uma empresa, porque a gente tem uma inadimplência gigantesca. A gente tem um monte de problema burocrático e estrutural que impede que isso aconteça. O governo deveria estar de olho nisso. Vamos atacar os problemas que tornam o empreendedor extremamente ineficiente no mundo inteiro. Então, pessoal, esses são pontos extremamente importantes. E a questão que eu faço aqui é, depois de tudo que eu falei, do caminho certo e do caminho errado, qual o caminho que você acha que o Lula e o governo do PT vão tomar? Porque na minha visão, agora eu vou dar minha opinião pessoal, ele não vai mudar. Porque tudo isso que eu falei aqui de caminho correto, né? Eles, primeiro, são extremamente complicados em termos políticos. Ou seja, você vai deixar de dar aumento para servidor público? Você vai cortar bolsa auxílio? Você vai cortar a Lei Rouanet? Né? Ah, você vai vender empresa que está cheia de apadrinhado político lá dentro? Sim ou não? O custo político é enorme e o resultado demora anos para vir. Ou ele vai fazer o seguinte, ele vai empurrar de qualquer jeito, vai culpar alguém, vai ficar imprimindo dinheiro e tentar jogar essa bomba para estourar depois da eleição de 2026, que foi exatamente o que a Dilma fez. Só que depois que estourou a bomba em 2020, estourar em 2026, vai ser igual a Dilma em 2014. Vai chegar na hora, ela vai conseguir ganhar a eleição, só que na hora que explode a bomba, pessoal, a Dilma caiu quase 10% do PIB do Brasil. A gente está falando de um país que crescia bem, crescia estruturado, e de repente o negócio despencou. Isso vai acontecer também com Lula. E eu falo isso desde o primeiro dia. E não tem absolutamente nenhum vídeo meu, desde que o Lula foi eleito, que foi quando eu comecei o canal, em que eu disse que não aconteceria o cenário que está acontecendo agora. Eu falei, vai dar problema porque o modelo é incorreto. Deu errado no modelo, agora chegou numa encruzilhada. O Lula tem uma escolha. Qual escolha ele vai topar? O caminho certo, que vai ter um custo político e pode ser que ele inclusive perca a eleição dele em 2026, ou o caminho errado, de tentar empurrar, vai de qualquer jeito, que de repente a gente consegue capotar e passar em 26. Aí eu tenho a minha visão clara, vocês já perceberam, e aí fica você aí para escrever aqui no comentário qual é a escolha do Lula, caminho certo ou caminho errado. Se você gostou, curte, comenta aqui o que você achou, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que devam escutar esse recado e vejo você no próximo vídeo.